Bora lá, meu povo, para mais uma aula. Pessoal, direto ao assunto. Vocês sabem que aqui é assim. Olha lá para cima, ó. Principais grupos de bactérias. Gente, quando nós estudamos taxonomia de bactérias, nós constatamos que existem diferentes classificações. Então, existem classificações mais antigas que colocam, por exemplo, vários filos dentro do grupo das bactérias. Existem classificações mais recentes que colocam as bactérias como sendo um domínio, chamado domínio bactéria. Esse domínio é uma categoria superior à categoria de reino. E aí existe o domínio bactéria, o domínio archaea, que envolve as arqueias, que são procariontes com diferenças bioquímicas e genéticas em relação ao domínio bactéria, e existe o domínio eucária. Esses três domínios estão dentro de uma classificação mais moderna, mais recente. E aí, gente, isso que eu estou falando, tá lá na aula de filogenia, que tá show de bola, assiste lá. Aproveitando, curte aí e faz um comentário avaliativo sobre essa aula, beleza? Vai me ajudar bastante. Pessoal, voltando, existem também classificações, por exemplo, que colocam o reino Monera e abaixo desse reino o sub-reino Bactéria e o sub-reino Archaea. Perfeito? É essa última categoria que a gente vai se inclinar mais para poder caracterizar esses principais grupos. Perfeito, gente? Mas eu quero que vocês entendam que essas taxonomias, essas classificações biológicas, não precisam mergulhar profundamente nisso. É só para um entendimento mais geral. O que eu quero é que vocês prestem atenção a partir de agora, nas características desses diferentes grupos que a gente vai ver. Então, existem os dois primeiros grupos que a gente vai caracterizar aqui e que cai a atenção bastante nas questões de biologia nos vestibulares, que é o grupo das bactérias gram-positivas e o grupo das bactérias gram-negativas. Então presta bem atenção, pessoal. Vamos caracterizar cada um desses grupos. As bactérias gram-positivas, elas apresentam, imagina, olha, a gente tirando um pedacinho da parede celular dessas bactérias e ampliando aqui. Essas bactérias têm como característica, as bactérias gram-positivas, elas têm como característica apresentar uma parede celular grossa, espessa. Então, olha, onde está a parede celular aqui? Está aqui, ó. A parede celular é bem espessa. Aqui já é a membrana plasmática. Lembra lá da bicamada de fosfolipídios na membrana plasmática com proteínas? Certo? Então isso aqui é a membrana plasmática e a parede celular grossa das gram-positivas está aqui, ó, bem espessa. Essas paredes grossas, bem espessas, elas contêm um componente chamado peptidoglicano, que nada mais é do que aminoácidos misturados com polissacarídeos, com carboidrato. Perfeito? E que são extremamente importantes, a gente vai ver. Então vamos começar a traçar as diferenças. Enquanto a parede das gram-positivas é uma parede grossa, ó, com muito peptidoglicano, já nas gram-negativas, olha para cá, vem para cá, tirei um pedacinho da parede, olha só. Onde é que está a parede celular aqui? A parede celular é só essa parte aqui de vermelho. Elas apresentam, as gram-negativas, uma parede celular mais o que, gente? Fina, mais fina. Então, essa parede fina, ela está entre uma membrana plasmática aqui e a outra membrana aqui. Duas camadas de membrana plasmática, na verdade. Duas camadas de fosfolipídios com proteínas. Perfeito, gente? Então a parede aqui ela não é grossa, é fina. Essa já é uma diferença que eu estou passando para vocês. Beleza? Bora lá. Uma outra diferença, e aí super importante. Essas bactérias, quando elas são submetidas, expostas a determinados corantes, elas retêm
esses corantes de maneira diferente. Então presta bem atenção. Existe uma técnica chamada técnica de coloração de grã. Nesta técnica, as bactérias elas são expostas a dois tipos de corantes. Corante violeta e o corante rosa. E aí o que é que acontece? Olha para lá. As bactérias gram-positivas, elas vão absorver, olha só, tanto o corante rosa como também o corante violeta. Atenção, as gram-positivas, elas absorvem os dois corantes, rosa e violeta. Mas no microscópio, elas vão aparecer de que cor? Elas vão aparecer rosa ou violeta? Vai predominar, coloquei aqui destacado, a cor violeta, certo? Mas entendam, os dois corantes nas gram-positivas, eles são absorvidos, beleza? Ei, já nas gram-negativas, olha para cá, onde a parede celular é fina. Nas gram-negativas, o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Simplesmente ela só vai reter o corante rosa. E o violeta? O violeta, após a exposição a ele, ele acaba sendo, numa lavagem, eliminado. O rosa consegue ficar retido, absorvido por quem? Por onde? Por que parte? Absorvido na própria parede. Ô Afonso, mas quem é na parede responsável por reter esses corantes? Ei, o peptidoglicano, que eu falei para vocês. Então, se tem muito peptidoglicano, olha para cá, ó. Se a parede é grossa, no caso das gram-positivas, tem muito peptidoglicano. Se tem muito peptidoglicano, ele tende a absorver mais corantes. Então, ele absorve, no caso aqui da positiva, o corante rosa e o violeta, predominando a cor violeta. Perfeito? Aqui, a parede é mais fina, então tem menos peptidoglicano. Se tem menos peptidoglicano, não consegue absorver os dois corantes. O corante violeta vai embora, e aí elas retêm somente o corante rosa. Olhando no microscópio, as gram-negativas vão ter que cor? Logicamente, a cor rosa. Perfeito? Deu para entender essa diferença? Muito importante isso em prova, viu, gente? Ok? Vamos para mais um ponto. Olha outra diferença aqui. As gram-positivas, elas são mais sensíveis à penicilina, ao antibiótico penicilina. Então vejam só. A penicilina aqui, ela passa facilmente pela parede, olha. Olha aqui a parede, a membrana plasmática da bactéria. Lá vem a penicilina, olha para cá. A penicilina passa aqui tranquilamente. Só tem uma camada de membrana plasmática, uma camada de lipídios aqui. Ela consegue ainda ultrapassar. E aí ela vai conseguir eliminar essas bactérias gram-positivas. Então, por exemplo, os streptococcus, estafilococcus, actinomicetos, são bactérias que, quando expostas a um antibiótico penicilina, por elas serem positivas, elas vão acabar sendo eliminadas, sendo destruídas pelo antibiótico. Mas, olha para a gram-negativa. Quando falamos de gram-negativas, aí o bicho pega. Olha para cá. Elas são resistentes à penicilina. Por que as gram-negativas são resistentes à penicilina, pessoal? Olha para cá. A parede é fina, a parede é só essa parte vermelha. Sabe por quê? Porque lá vem a penicilina, olha só. Porque simplesmente a penicilina ela é barrada por essa camada de fosfolipídios. Ela pode até passar um pouquinho pela primeira. Pela parede ela passa facilmente. Mas quando chega aqui, tem outra camada de fosfolipídios que vão impedir a penetração dessa penicilina. Se a penicilina não entra na bactéria, a penicilina não vai causar prejuízo a essa bactéria. Perfeito? Então entendam, pessoal. Quem vai dificultar a entrada da penicilina
justamente essas duas bicamadas de fosfolipídio da membrana plasmática. Perfeito? Deu para entender como aqui só tem uma, consegue se passar pela parede a penicilina e consegue passar bem direitinho. Ok? Então é mais uma diferença entre gram positiva e gram negativa. Streptococcus e estafilococos, gente, são bactérias, por exemplo, as estafilococos, são bactérias que a gente tem, ó. Nesse exato momento eu tô cheio desses estafilococos aqui no meu nariz. Vocês também aí. Estafilococos na minha pele. A gente tem também, certo? Mas, às vezes, o sistema imunológico baixa, eles podem vir, os Staphylococcus aureus, por exemplo, pode vir a causar patologias no ser humano. Mas patologias que normalmente podem ser combatidas com derivados da penicilina, ou então com a própria penicilina. Cuidado que existem casos, hoje em dia, que estafilococos e streptococcus estão super resistentes, causando pneumonias aí, causando até sepsemias, porque eles adquirem uma resistência muito grande a antibióticos em geral, certo? Mas de uma maneira geral, eles são sensíveis sim à penicilina. O caso deles adquirirem uma resistência é outra situação, certo, gente? Deu para entender? E aí as bactérias gram-negativas a gente tem como, por exemplo, bactérias fotossintetizantes, cianobactérias, proclorófitas, que vivem no mar, realizando fotossíntese, no solo também. E nós temos bactérias mais patogênicas, como as pseudomonas, clamídias, salmonelas, helicobacter, que nada mais é do que a H. pylori. Então veja, a salmonela é extremamente perigosa, a H. pylori também. Então quando fala em poder patogênico, em virulência, em capacidade de causar doenças, geralmente as gram-negativas são mais complicadas, porque elas são resistentes aos antibióticos. Naturalmente elas são resistentes. Mais uma vez eu digo, as gram-positivas elas podem se tornar resistentes, causando infecção generalizada, por exemplo, sepsemia, pneumonia aí gravíssima, certo? Mas eu digo, em condições normais, elas tendem a ser bastante resistentes. Perfeito? E aí, um outro problema que causa um alto poder patogênico das gram-negativas é o fato delas possuírem endotoxinas na parede. Então, existem lipopolissacarídeos na parede das gram-negativas que possuem endotoxinas, que na verdade são endotoxinas. Então, essas endotoxinas são liberadas e causam uma série de prejuízos no ser humano, principalmente no trato intestinal. São bactérias que adoram o trato intestinal. A salmonela, por exemplo, a H. pylori no estômago. Então, extremamente perigosas as gram-negativas, quando comparadas às gram-positivas. Mas, repito, as gram-positivas, elas adquirindo a resistência, elas podem virar superbactérias também. Perfeito, gente? Então deu para a gente entender. Gram-positiva tem mais peptidoglicano, retém os dois corantes e mais sensível à penicilina. Parede celular grossa. Gram-negativas, parede celular fina, tem pouco peptidoglicano. Se tem pouco peptidoglicano, só vai absorver o corante rosa. O violeta vai embora. E aí aparece na cor rosa. Já as gram-positivas na cor violeta. Perfeito? E tendem a ser mais complicadas por serem resistentes a antibióticos derivados da penicilina, como eu falei, e também, gente, causarem patologias bastante complicadas, principalmente no trato intestinal. Salmonela, perigosíssima, como eu falei, H. pylori e tantas outras. Beleza, pessoal? Vamos agora vem comigo, bactérias exóticas. São algumas bactérias, alguns grupos que eu vou falar e aí eu quero dizer o seguinte. Essas bactérias, basta a gente saber características pontuais delas, gente. É humanamente impossível vocês quererem memorizar tudo, estudar tudo. É muita informação. Então, aqui eu só estou colocando características, jogando características mais importantes, com alto grau de possibilidade de cair no vestibular. Se tiver que cair, por exemplo, algo sobre actinomicetos,
que é que a gente precisa saber deles? Podem formar colônias, são colônias de cocos, colônias filamentosas, vivem no solo. O gênero Streptomyces, que é um gênero muito conhecido, ele é um actomiceto, certo? Então veja, são informações pontuais. Eu pego um texto todinho do livro e pego só o que é mais importante, palavras-chave aí e coloco aqui. Memorizem ou revisem, melhor dizendo, esse assunto aqui, esses tópicos aqui. Esses actinomicetos, eles são interessantes, gente, que eles liberam um gás no solo e esse gás é o que vai dar justamente o odor na terra, no solo. Então, quantas vezes a gente pega a terra, eu já tive essa sensação, cheiro de terra molhada, ou então tá um cheiro de terra aqui, de solo. Esse cheiro, muitas vezes, é desse gás, o gás chamado geosmin. Quem é que produz esse gás? Os actinomicetos. Então, o vestibular ele vai direto nesse ponto, nessa curiosidade, certo? Então, gravem mais isso. É isso que eu quero que vocês internalizem. Perfeito? Outra curiosidade. A indústria farmacêutica pega muito esses actinomicetos porque eles produzem antibiótico extremamente importante como a streptomicina. Então essas bactérias elas produzem substâncias capazes de matar outras bactérias. Então se mata a bactéria, é antibiótico. Então o ser humano, a indústria farmacêutica, vai lá, pega esses actinomicetos e vão produzir antibióticos para o mercado. E poucas espécies são patogênicas, elas tendem a ser de vida livre, certo? É outra característica sobre elas. São fixadores também de nitrogênio através dessa estrutura mais dilatada aqui, chamada de heterocisto. Beleza? Mixobactérias, bora lá. O que é importante saber das mixobactérias? Vive também em solo rico em matéria orgânica, da mesma forma que os actinomicetos. Produzem também antibióticos, não um antibiótico tão conhecido como esse, mas produzem de uma forma geral substâncias que matam bactérias, então produzem antibióticos. Produzem enzimas ali, vão degradar nutrientes que estão no solo para poder se alimentarem desses nutrientes, essas mixobactérias. E aí, vestibular, se tiver que cair alguma coisa sobre isso, que não é nem tão comum, gente, mas pode, possuem, geralmente elas se aglomeram e formam um corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação está cheio de esporos, chamado de mixósporos, certo? Então eles são mais ou menos assim, formam esses corpos de frutificação. Então aqui está cheio de esporos. Essas bactérias, elas se aglomeram, isso são colônias de bactérias. Eu não só tenho, isso não é uma bactéria, isso aqui são várias bactérias, formando essa estrutura parecendo uma árvore, certo? Aqui são várias. Então isso são colônias de bactérias, de mixobactérias. Elas se aglomeram justamente quando as condições do ambiente estão ruins para elas. Quando há pouca disponibilidade de alimento, por exemplo, certo? Pouca água, enfim. E aí o que é que acontece? Elas se aglomeram para formar os esporos, e esses esporos, depois de um tempo, quando as condições do ambiente melhoram, elas lançam esses esporos no solo, acompanha comigo, e aí esses esporos são estruturas resistentes, ficam ali até as melhores condições surgirem. Quando surgir condições boas, vão surgir novas bactérias. Perfeito? Beleza? Bora lá. Micoplasma. Micoplasma, aí eu acho que tem mais chance de cair no vestibular. Porque micoplasma são bactérias muito pequenininhas, olha, assim, que podem formar colônias, se aglomerarem, como aqui, ou ficarem separadas, individualizadas, e elas têm uma característica extremamente importante, que é o que tu precisa saber, que é isso aqui, não possuem parede celular. Olha que estranho. Bactérias sem parede celular. Nesse caso é um grupo exótico, é um grupo diferente. São de vida livre ou parasitas, então elas podem causar doenças em hospedeiros, como por exemplo o ser humano, ou pode viver no solo livremente. E aí, quando causa doença, nós temos exemplos. Mycoplasma pneumoniae, causa pneumonia no ser humano. Mycoplasma
genitalium vai causar inflamações, uretrite, lá nas uretras, nos ureteres, por exemplo, e na uretra, no sistema urinário da gente. Perfeito? E Mycoplasma hominis, que também vai causar esterilidade e problemas de fertilização. Beleza, pessoal? Então, Mycoplasma, boa chance das bactérias exóticas de caírem no vestibular. Se for para cair, eu apostaria nessa. Ok? Clamídias e rickettses. Pessoal, as clamídias e as rickettses, as duas têm em comum, por isso que eu digo, são características pontuais, gente. A gente vai direto no que é mais importante. Estou sendo bem repetitivo nisso. As clamídias e rickettses são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se lá no vestibular tiver que clamídias e rickettses não conseguem se reproduzir normalmente no ambiente, está correto. Elas precisam entrar numa célula, que pode ser uma célula humana ou então de outro hospedeiro. É igual os vírus, precisam estar dentro de um organismo para poder se proliferar, se reproduzir. Ok? E aí, as clamídias, elas têm uma característica principal. Se tiver lá diferenças entre clamídias e rickétsias, as clamídias possuem esporos. Já as rickétsias, elas não têm esporos. Clamídias têm esporos, os esporos, sempre esporos, gente, vai ser elementos de resistência que caem no ambiente, caem dentro de um organismo, esperando as melhores condições para se tornar uma nova bactéria, nesse caso aí. Beleza? As clamídias são patogênicas, então elas parasitam o ser humano, por exemplo, e causam DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, então é a forma de se transmitir, né? É por relação sexual. O indivíduo contaminado com a infecção por clamídia, ele pode ter problema de tracoma ocular, que nada mais é uma cegueira, a pessoa deixa de realmente enxergar, pode causar pneumonia, certo? As rickétsias, olha para cá, também causam, pode vir a causar pneumonia, mas causam, por exemplo, febre, uma doença chamada tifo, e aí a tifo é conhecida, né, a febre do tifo, que é uma doença que tem uma febre muito alta como característica, hemorragias e tantos outros sintomas. Perfeito, gente? As rickétsias, não esquecem, transmitidas por carrapatos e piolhos. Então tem o gado bovino, por exemplo, existe uma espécie de rickétsia que o carrapato transmite para o gado e o gado ele pode transmitir para o ser humano através da sua carne. Perfeito, gente? Então a gente só coloca pontos principais quando envolve essas bactérias exóticas. Aqui não, aqui é importante se aprofundar mais entre as diferenças de gram positiva e gram negativa. Geralmente, esse assunto nos livros está lá dentro, pessoal, de Reino Monera, mas merece uma aula separada, porque o assunto lá inicial de bactéria ficaria muito extenso se a gente inserisse isso. Perfeito? Então a gente finaliza essa aula, gente, uma aula boa, com pontos extremamente importantes e apostando muito em gram positiva e negativa no vestibular. E já quando envolve bactérias exóticas, eu apostaria em Mycoplasma. Beleza? Um abraço a todos, gente.